Seja bem-vindo ao Vivoplay.com. Eu sou o João e hoje nós vamos falar sobre Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. E sem delongas, vamos ao que interessa, né? Porque nesse segundo trailer liberado aí pela Marvel, teve muita coisa interessante que apareceu. Algumas teorias dos usuários até sendo corroboradas com informações do trailer e surpresas sendo reveladas e curiosidades aumentando sobre esse filme. Vamos começar falando dos pesadelos, porque no início do trailer o Stephen Strange ele tem vários pesadelos. Esses pesadelos podem significar algumas coisas, como o encontro de Strange com as suas várias versões, né? Outro significado para isso é o fato do Strange estar vendo todas as realidades se chocando. E tem a parte mais interessante, que é, por exemplo, como são pesadelos, né, que o Strange está tendo. Isso pode ser uma mensagem subjetiva da Marvel através do trailer, mostrando que na verdade o grande vilão do longa não é Shumagorá e também não é a Feiticeira Escarlate, mas sim o Pesadelo, o personagem da Marvel que a gente está esperando aparecer aí desde Wanda e Visão. Uma outra coisa que a gente nota no trailer também é o manto de levitação danificado do Doutor Estranho. E em outro ponto a gente vê que esse manto ele teve, digamos assim, um conserto, né? Ele foi remendado com uma espécie de pano azul, o que é uma coisa bem curiosa. Na sequência nós tivemos um demônio aparecendo diante da América Chaves. Esse demônio estava cheio de runas, e essas runas são aquelas runas mágicas que a gente vê no Darkhold. Pode ser que na verdade esse demônio que apareceu diante da América Chaves seja o Shumagorá sendo dominado pelo Darkhold, ou ele tentando se libertar do Darkhold. E aí ele partiu para cima da América porque ele viu nela uma chave para fazer o quê? Para conseguir poder invadindo o multiverso e assim se libertar de fato do Darkhold e poder exercer aí a sua supremacia dentre outros multiversos e ir aumentando seus poderes. E nisso também dá um ponto interessante, porque, por exemplo, pode ser que a América Chaves tenha, digamos assim, pulado de realidades e tenha, na sequência, encontrado com o Strange, o que seria uma coisa bem da hora do plano de sequência para ela, né, com relação ao Darkhold e indo de encontro ao Estranho. Depois nós vemos também o Gargantos, que está sendo enfrentado pelo Wong, o Strange e também pela América Chaves. E o Gargantos conta também com algumas runas bem marcadas aí nos seus tentáculos. Pode ser que na verdade o demônio que a gente viu antes com as runas mágicas seja o Gargantos? Pode, mas como pode ser também o Shumagorá e a gente ter na verdade uma influência das runas sobre esses dois vilões que são bem parecidos, mas de fato tem lá suas diferenças dentro do universo da Marvel, né? A gente também tem a aparição do Rinta, o Minotauro, lá em Kamar-Taj, né? Nos quadrinhos ele é um aprendiz do Doutor Estranho e além de um grande amigo do Mago Supremo. E aqui é importante notar um detalhe também, porque parece que Kamar-Taj está a ponto de sofrer um grande ataque. O ponto mais alto do trailer, assim, digamos, ou um dos mais altos, é a revelação que de fato nós teremos o Professor Xavier, né, do Patrick Stewart, e ele está ali com outras pessoas, no que nos faz lembrar do grupo dos Illuminati que tem nas revistas da Marvel. Esse grupo ele é responsável por manter, digamos assim, uma certa ordem dos acontecimentos, né, daquele mundo, e eles trabalham por baixo do pano. E o grupo tem na sua composição o Professor Xavier, Magneto, o Homem de Ferro, né? Essas três
pessoas mais conhecidas. Eu não lembro agora os outros membros do grupo. Mas o interessante é que aqui o Estranho chega algemado diante aos Illuminates e o Charles vai falar com ele. Isso é uma coisa bem interessante, porque isso já dá uma noção de, por exemplo, a gente vai ter os Illuminates, mas os integrantes dos Illuminates serão personagens do mesmo universo? Ou a gente vai ter aí, por exemplo, o Professor Xavier da trilogia clássica e o Magneto da última trilogia, da segunda trilogia, que foi o que trouxe pra gente aí o X-Men Primeira Classe e tudo mais. Então, dá pra imaginar que, como se trata do Multiverso da Loucura, a gente tem essa mistura, porque é uma coisa que não seria tão esperada para os fãs da Marvel, né? Por exemplo, ter essa teoria de que a gente tem os Illuminati formado por entidades de realidades diferentes. Diferentes universos são pontos culminantes e que vão ser o ápice, né? E as coisas que mais estão chamando a atenção ali dentro do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. E a gente vê nesse trailer no mínimo 3 diferentes universos. A gente tem um universo com aspecto primal, outro em cubos e um outro oculto. Ele aparece bem rápido ali no frame, então você tem que pausar o frame para você ver esse universo oculto e tudo mais. Mas o em cubos ele é bem visível no trailer, tá? A gente pode deduzir que, ou pelo menos o universo primal, ele se refere ao mundo selvagem, a realidade primal que a gente tem nos quadrinhos da Marvel. E o mundo em cubos, na verdade, é uma história que envolve o ponto altíssimo da Feiticeira Escarlate nas HQs, que é Feiticeira Escarlate em a Dinastia M, onde a Wanda extingue todos os mutantes que existem na Terra, tá? A gente tem também uma coisa muito interessante nesse trailer, que é uma variante da Feiticeira Escarlate. Então a gente vê uma Feiticeira Escarlate num pijama indo em direção à Feiticeira Escarlate com o seu uniforme de Feiticeira Escarlate, né? O que mostra pra gente que, por exemplo, a Wanda do universo normal do MCU, ela vai ter, digamos assim, um grande conflito, porque a gente já tem aquela questão de diálogo dela com o Strange com relação à alteração de realidades, né? Porque ela fala que o Strange mexe com a realidade, ele se torna um herói, enquanto ela mexeu com alguma coisa e se tornou uma vilã. E uma outra coisa que, digamos assim, parece não ser tão direta, mas se a gente parar e olhar com calma, parece uma ilusão, é quando o Estranho pede ajuda pra Wanda, porque ela acaba questionando, né, as ações do Strange, como eu já disse, e na verdade o Strange acaba pedindo ajuda para a Feiticeira Escarlate. E isso fica um tanto confuso, porque a gente tem a cena do jardim e a cena do que parece ser uma ilusão. Então parece que o Strange ele acabou falando com as duas Wandas. Mas, de fato, a questão de ajuda pode ser com a Wanda do jardim, que na verdade pode ser a Wanda do pijama e não a Wanda que está vestida como uma Feiticeira Escarlate. Uma das coisas que é bem interessante, porque parece que com isso tudo a Wanda, a Feiticeira Escarlate do universo normal, ela acaba sendo corrompida pelo Darkhold. Por isso acaba nesses questionamentos com relação, digamos assim, aos atos do Strange.
e parece que em determinados momentos ela vai, de fato, enfrentar alguém, porque tem uma cena em que o que a gente tá teorizando aí que pode ser o Homem de Ferro superior, né? Ele entra em conflito com a Wanda. A gente tem também o Doutor Estranho sendo escoltado por um exército de Ultrons. Isso pode ser porque no determinado universo onde, digamos assim, pode ser o Nexus, né, que é onde junta todas as realidades, os, digamos assim, como é que é o nome do povo lá mesmo que eu tava falando? Os Illuminates, assim como eu disse que tem lá na formação das HQs o Magneto, o Professor Xavier e o Homem de Ferro, na verdade, o cara que compõe os Illuminates nesse Nexus pode ser o Homem de Ferro superior, por isso ele tá com o exército de Ultrons, porque é uma realidade onde a história com o Ultron ela deu certo e o Ultron nunca se tornou um vilão. Então o Homem de Ferro conseguiu de fato atingir aí o máximo de seus conhecimentos e de suas criações, né? Bom, eu espero que vocês tenham curtido esse, digamos assim, foi quase que um podcast pra gente falar sobre esse segundo trailer de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Brevemente a gente volta para conversar um pouco mais sobre isso, porque eu tenho a impressão de que alguma coisa pode ter sido esquecida, mas a gente volta para falar mais, né? Então não esqueça aí de deixar seu like, de compartilhar nas redes sociais, siga Vivoplay, visite vivoplay.com, inscreva-se aí no canal e tudo mais, pra gente poder falar mais desses assuntos nerdísticos que movimentam a nossa semana e deixam tudo mais rápido. Bom, eu fico por aqui e a gente se encontra na próxima. Falou, valeu, até mais e tchau!